Beleza, vamos entrevistar então ela hoje. Atenção, quem vai vir aqui? Eu vim aqui para entrevistar a Anny Lee. Tudo que tu sonha vira realidade, viu? Meu Deus do céu. Anny Lee, seja muito bem-vinda. Tem histórias que não seguem um roteiro lógico. Elas dão voltas, mudam de direção e às vezes surpreendem até quem está vivendo. A convidada de hoje é a prova de que a vida não é uma linha reta. Ela já empreendeu, já mudou de caminho e hoje está vivendo um novo capítulo. Com mais consciência, com mais maturidade e talvez mais verdade. Mas o mais interessante não está nas escolhas profissionais, está nas conexões que são feitas ao longo da vida. No amor, ela começou lá atrás na adolescência, safadinha, porque eu conheço. E que depois de tantos caminhos diferentes encontrou um jeito de voltar. Hoje, ela divide a vida com o Sully, companheiro de história. E com o bebê, que traz a leveza do dia a dia. E carrega também tudo aquilo que veio de casa. Os valores que vieram lá da dona Marlene e do seu Valmir. Essa não é uma conversa sobre carreira, é uma conversa sobre caminhos, sobre mudanças e sobre quem a gente se torna no meio de tudo isso. Então, seja muito bem-vinda, Anny. Que bom ter você aqui no podcast Por Trás do Crachá. Obrigada pelo convite. Obrigada pelas palavras. Eu disse que eu não ia chorar, mas a gente já começa a se emocionar já com a introdução, né? O Sully é meu marido e o bebê é o meu cachorro, tá? Para deixar isso muito bem claro para todo mundo. Isso aí foi coisa da dona Roberta, né? Obrigada. Botou o bebê no meio do jogo aí. Bebê famoso. É. Na rua. Bom, para quem disse que não ia chorar no podcast e tal, já na introdução já deu uma balançada. Mas vamos lá, vamos seguir. Anny, para começar, quem é a Anny por trás do crachá? Quando a Anny sai da empresa, quando a Anny deixa o crachá na empresa, quem é a Anny? Por muito tempo eu dividi assim o que eu era no trabalho e o que eu era fora, né? Hoje eu já acho que é mais uma unicidade, assim, a gente é uma pessoa só, mas fora as obrigações do trabalho, eu sou uma pessoa que sou filha única mas nunca fui sozinha. Eu tenho muitos amigos. Eu fiz muitos amigos. Então, eu sou aquela pessoa que liga para amigo, que agrega, que faz um churrasquinho em casa, que abre a porta de casa, que curte a família. Essa é a Anny. E vamos voltar um pouquinho lá na tua infância. Quem era a Anny quando criança, quando ia na escola, quando voltava, quando bagunçava, quando a roupa estava toda suja, quando chegava em casa de repente com aquela marca preta no pescoço? Conta um pouquinho pra nós sobre a tua infância. Itajaiense, né? Peixeira, né? Não, né? Ah, de Balneário, eu sou de Balneário. E tenho orgulho mesmo de ter nascido em Balneário, porque tem poucas pessoas, né? E é uma cidade relativamente nova, enfim. E tenho orgulho da terra que eu nasci. A Anny era uma menina tranquila. Não, isso não pode ser verdade. Doce, verdade, teimosa, desde sempre. Mas comilona. Desde sempre? Desde sempre. Nunca vocês vão me ver e nunca me ver. A minha mãe sempre fala assim que eu nunca fui uma criança que ficava abatida, né? Tinha febre, ficava verde, branca. Eu sempre estava corada, roliça, bonitinha. Eu era uma criança comilona, mas feliz e tranquila, assim. Fora a teimosia, né? Tirando a teimosia. Tirando a teimosia, tava tudo bem. certo. E tu chegou a morar fora? Não, tu só fez viagens pra fora, né? Só. Depois de Uma das coisas que eu adoro fazer na vida é viajar, assim. Eu acho que a gente se enriquece muito enquanto pessoa, pra tudo, assim. Então, todas as oportunidades que eu tive, o meu maior hobby é viajar. Tá, eu sei, porque eu te conheço a longa data, que teu pai fez muitas viagens de trailer junto com a tua mãe. Sim.
E como é que foi, assim, naquela época, eu sei que tu era adolescente, eu sei que tu também curtia ficar em casa sozinha, né? Ó, Sulimar, se tu vê isso aí, de repente vai aparecer coisa que tu não queira escutar. Aí. Mas como é que era quando tu era jovem, ficava em casa, ou tu preferia ir viajar com os teus pais? Então, eles se aposentaram muito cedo, meus pais, né? Os dois eram funcionário público, meu pai era diretor de obras em Balneário, minha mãe professora, e se aposentaram cedo e resolveram curtir a vida mesmo. Eles tinham um motorhome e eles viajavam o mundo. E eu sempre dizia que eu era uma maior abandonada. Porque eu também estava em casa sozinha, mas era o meu momento de ascensão no trabalho, de identificação sobre isso. Então, eles viajavam muito. E quando dava, eu também tinha uma autonomia de ter carro. A gente, em cidade pequena, consegue dirigir muito cedo, né? Desde os 15 eu dirijo. E quando eu fiz 18, a minha carteira de motorista era um dia depois. Só não é no dia porque eu faço aniversário num feriado, né? Então, no outro dia, minha carteira vence no outro dia do meu aniversário. E aí, chegava final de semana, eu peguei esse gosto até com eles, assim, sabe? De viver a vida, abrir a cabeça, assim. Então, eu ficava em casa, passeava muito, eu curti muito a minha Tu vida. chegou a viajar com eles num motorhome também, não? Eu cheguei, a gente fez várias viagens, a gente tirou 30 dias e foi daqui até Maceió, beirando todo o litoral, assim. Depois do Rio de Janeiro, a gente foi parando. Era muito engraçado que ainda naquela época, vamos revelar a idade, não tinha GPS, não tinha um celular, então era no quatro rodas. Então a gente parava numa cidadezinha pequena, aí olhava, abria o quatro rodas e olhava assim: amanhã nós vamos para onde? Vamos ficar aqui? Gostamos? E achava um posto, lá para cima tem uma rede de posto grandes, assim, que está estruturada para isso, ou então num camping. E, quantos quilômetros? Meu pai viajava 500, 400 quilômetros e a gente parava numa outra praia, assim, sabe? Foi maravilhoso. Boa. Então tu tem boas recordações daquela Tenho, e época é ali. daí que eu tenho essa veia também de andar na estrada, né? Meu pai sempre dizia, essa guria, se pudesse, era caminhoneira, né? Ele Pronto. gosta de uma estrada, né? E eu gosto mesmo, aprendi a dirigir com ele. É uma das coisas que eu levo de legado dele, assim, né? Então, eu sou muito Curte. grata. Curto pegar uma estrada. Certo. E eu sei que tu passou, depois da fase adulta, uma fase empreendendo também. Sim. Conta um pouquinho como é que foi essa fase da tua vida aí. A minha vida sempre foi feita de conexões, eu gosto disso. É isso que me move. E não foi diferente em empreender. As coisas sempre me acharam, assim, a vida sempre me colocou num caminho. Eu já tive no comércio exterior por muito tempo, depois saí e, e buscando uma nova oportunidade de fazer outras coisas da vida, em um jantar entre amigos, eu fiz um doce e esse doce virou meu negócio. Daquele jantar, a Doce Conexão surgiu. E daí eu empreendi por uns 10 anos. Meu E filho, na verdade, sempre foi não é o dizer. bebê, é a Não é Doce o bebê, a Conexão. Doce Conexão foi o filho. Eu não tenho filhos e ali eu construí uma história, criei uma marca, continuei fazendo o que eu adoro, que são as conexões entre as pessoas. E nesse período que tu empreendeu, teve algum momento assim que tu destaca que foi assim decisivo, foi um momento que ficou muito marcado na tua vida? Tive vários momentos ali, né? Tive Então a vamos pegar o primeira. mais. O Ou alguns, mais ou é alguns. alguns, por exemplo, assim. Eu sempre trabalhei, né? CLT, trabalhei em empresa, trabalhei com vendas e eu vendia para outras pessoas. Enquanto eu consegui fazer uma grande negociação para mim, sim, que eu consegui, porque empreender tem várias coisas, né? Eu estava criando uma marca, criando um produto, era uma empresa, tem muita coisa por trás disso, mas a venda sempre me pegou. E quando eu fiz a venda para os aeroportos de São Paulo, entrou na área VIP, entrou, né? Que eu As consegui fazer. barraquinhas todas, né? Ficou em Vai nos Guarulhos, Congonhas, né? Ficou Congonhas, geral lá. Guarulhos, que eu consegui achar, assim, que eu peguei um telefone do nada, liguei para uma pessoa e falei assim, eu quero vender um pão de mel para vocês. Tipo, do nada eu fiz esse telefone e no outro dia, uma semana depois, eu mandei o produto e eles me ligaram. E eu fui até São Paulo, virei para minha mãe e falei assim, mãe, os caras querem negociar e a gente vai para São Paulo amanhã. Entrei dentro do carro. E aí, quando a gente foi, assim, numa grande empresa, né? Lá não é uma cafeteria, é uma rede, né? Numa rede peruana, assim, que comanda as cafeterias ali do aeroporto. E que eu consegui sentar numa mesa e vender o meu produto, aquilo que eu tinha criado, assim, sabe? Foi fantástico. Esse momento foi... Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida.
independente da onde eu estiver. Esse foi um dos momentos mais marcantes, então, pra ti. Foi. E depois que tu viveu esse momento, depois que tu teve esse sentimento, o que que tu vive hoje, assim, que lembra desse momento? Ou o que que a Anne de hoje carrega depois desse momento pra si, pra tua vida mesmo, assim? Eu tenho hoje uma convicção que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa e fazer o que quiser, assim, ó. Não é porque você está numa grande empresa, ou porque você depende disso, ou de dinheiro, você não depende de nada para fazer aquilo que você tem vontade. O que você quiser fazer, você vai conseguir. Tipo, eu tinha um pão de mel, sabe, assim, de Balneário Camboriú, e se colocar nos aeroportos, na área VIP, na área internacional, sabe? Eu não tinha uma grande empresa, eu não tinha um nome, eu não tinha um fluxo de caixa, eu tinha uma vontade. Então, tudo aquilo eu tenho pra vida, assim. Hoje eu posso ser o que eu quiser. Isso pra ti é o que tu carrega, então. Aham. Isso é o que fez a virada da chave aí. Sim. Isso, então, eu posso trazer que é uma das coisas que tu enxerga ou tem como sendo mais valioso dessa história toda que tu viveu empreendendo. Sim, que um sonho pode se tornar uma realidade, né? Desde aquilo que tu acredite. Tudo aquilo que a gente acredita, a gente consegue. E o que que te fez voltar pro comércio exterior, Anne? Na verdade, eu sempre tinha lá alguém, sempre ia lá dar uma cutucadinha, né? E o Jason já tinha ido algumas vezes, a gente já tinha conversado, a gente tem uma relação de amizades também. E, e eu vinha pensando, ele sempre colocou também essa sementinha, eu acompanhei toda a empresa também desde o começo. Na verdade, eu já vim vender frete para o Jason, né? Quando era em outro momento dele, que não tínhamos o agenciamento aqui dentro. A gente já caminhou bastante tempo junto. Eu vi a empresa crescer. E eu vim pensando nisso, assim, e teve uns 3 dias, assim, que eu fiquei pensando, daqui a pouco, no terceiro dia, o Jason me chamou. E aí eu disse, cara, eu tava pensando nisso, e a gente conversou, e voltar é acreditar em mim, é acreditar num projeto novo, é acreditar que eu tenho ainda lenha para queimar, e que as pessoas ainda acreditam no meu trabalho. Então foi uma transição, assim, se deixou de empreender para voltar para o comércio exterior, não. Aqui na WC7, tu respeitou também o meu momento. A gente sentou e falou, cara, tenta de novo e vê. E eu consegui tentar paralelamente as coisas, como eu não consegui fazer antes da saída, nessa transição de carreira. Então, acreditar em si, ter pessoas ao seu lado que acreditam em ti, fez toda a diferença. Com certeza, tu olhando pra trás, tu vai lembrar lá da fase inicial que a Anne tava explodindo de energia e tava começando a atuar no comercial, no Uhum. comércio exterior. E agora, depois dos 40, foi um recomeço. O que que tem de diferente nesse recomeço com relação ao começo? Maturidade. É diferente, os objetivos são diferentes. Eu não preciso mais me reafirmar, eu não preciso. É diferente assim, até quando você estuda, você faz para estar numa faculdade ou no terceiro, no colegial, enfim, você faz para fazer a prova. Você estuda para a prova. No começo era assim, hoje não. Hoje é para minha vida, as coisas se misturam, é para ser prazeroso, é para ser leve, é para levar outra coisa, assim, sabe? Então, a técnica a gente já tem, então agora é uma outra é uma outra perspectiva de vida. É totalmente diferente, é mais leve, é melhor, é mais gostoso. É isso. Quando junta, né, a experiência e Sim. acho que o fato de já saber fazer, isso também traz um acalento, né? Isso também faz com que tu possa performar mais tranquilo, né? Tu sabe que hoje, por exemplo, tu sabe que se tu seguir o processo, o resultado Vai vai vir, e vir. não é que a gente saiba tudo, porque eu tô aprendendo demais aqui dentro. Eu tô me permitindo, além de voltar a fazer aquilo que eu sempre gostei, sem medo, de uma forma muito leve e tranquila, mas de poder estar aprendendo nesse momento da vida, depois dos 40, de poder agregar. E se tu fosse pensar hoje, assim, o que para que tu hoje consigas trabalhar assim tranquila, mais leve, o que tu teve que deixar pra trás da Anne do passado pra te poder hoje ter essa leveza e poder trabalhar dessa forma, pra te poder ter essa união que hoje a vida pessoal e o trabalho é uma coisa só, que tu consegue, o que que tu teve que deixar pra trás pra te poder performar assim hoje? É um caminho, né, Jason? A gente tem um caminho de quebra de paradigmas a vida inteira.
muita terapia. Não, a vida vai preparando a gente, né? E a gente vai tirando algumas convicções. Quando a gente é novo, tudo é muito assim, ai, é aquilo, vai ser aquilo, sabe? Assim, hoje em dia não. Hoje em dia, sabe que não precisa mais ter Muita essa dureza, assim, intensidade. muita intensidade. Às vezes a leveza vai te levar num lugar, a voz mais calma, o não tanto fazer e ter um pouco mais de inteligência. É isso. E hoje tu te sente mais forte ou mais cautelosa? Tipo assim, forte não na intensidade, mas segura. Eu me sinto mais segura para as coisas. Para as tomadas de decisão, Sim. hoje tu te sente mais seguro. Porque eu sei que, tipo assim, o não ou o errado não é mais errado, né? Eu fui criada por professora, né? Então, ali linha dura, né? Apesar de ser É a nada, única Marlene é filha, bem. não. O negócio foi de apanhar caderno na cara, né? Que vai para ela também. Que também era meio malandrinha. E, enfim. Mas assim, eu fui muito na rédea dura, assim, apesar de ser a primeira neta, a primeira filha e filha única, foi muito duro, eu não podia errar, né? Filha de professora não pode errar. Você tem que estar ali. Eu aprendi muita coisa, mas. E agora não precisa mais disso. Tu casou há pouco tempo, né? 1 ano e pouco atrás, Oficialmente, sim. 2 anos, né? Oficialmente. É, oficialmente. Logo veio o bebê. Meu Deus. O amor, o significado de amor, mudou depois que tu casou? Depois que eu casei, não, mas depois que eu encontrei meu marido, sim. Porque eu acho que tudo tem um momento na vida, até vai acompanhando a tua questão profissional com a tua questão pessoal, né? O meu marido hoje foi meu primeiro namorado com 15 anos. E a gente se reencontrou depois de 20 e poucos anos, né? Então, quando eu encontrei o Sully, eu encontrei uma paz, eu encontrei uma leveza, eu entendi que estar junto é dividir, é companheiro, é outro tipo de amor, assim, é outra intensidade, é uma coisa para a vida, é para somar. As conexões para mim hoje são assim, para somar. Pois é, essa seria a próxima pergunta agora. O que que tu tem hoje, o que que a Anne valoriza hoje num relacionamento que antes talvez não dava bola? Hoje a Anne com mais experiência, com mais vivência, o que que pra ti hoje é fundamental num relacionamento? E aí não tô falando agora só de relacionamento amoroso, né? Apesar daquilo que tu andou falando aí no início, que eu não vou falar agora, mas o que que precisa pra ter num relacionamento com a Anne hoje? Para um vendedor, né, que faz conexões o tempo inteiro, eu acho que respeito é algo que a gente precisa ter em qualquer momento da vida, mas precisa somar. E hoje a gente não entrega um produto ou um serviço, tu entrega uma conexão mesmo. A pessoa tem que ter significado. Acho que no mundo você tem que, as coisas não podem passar. Viver o momento tem que ter um significado. Eu não gosto das amizades rasas. Eu gosto das coisas profundas. Eu acho que essa era a palavra, né? Raso e profundo, né? Porque realmente quando a, a partir do momento começa a ter mais experiência, começa a dar bola para coisas que são mais importantes e as coisas mais importantes estão mais no fundo, não estão no raso, né? É isso aí. Como tu tem uma relação próxima comigo, com a Roberta, uma relação pessoal, tu acha que isso aqui nos negócios te atrapalha, te ajuda, te coloca uma pressão maior? O que que tu acha que acontece contigo com relação a essa amizade? Porque, como tu já relatou, a gente tem uma vida pessoal juntos de longa data, né? A gente se conhece talvez aí há 15, 18 anos. Recente, quando a gente veio aqui para Itajaí, a gente logo se conectou. Como é que é isso para ti hoje? Isso, eu vou dizer que é tranquilo. Eu acho que a gente precisa ter uma separação, porque, além de tudo, isso é um negócio e ele precisa caminhar, ele precisa seguir, né, empresa, sempre como empreendedora eu entendo isso. Então, a gente precisa ter objetivos e chegar neles,
né? Mas eu acho que a gente tem maturidade hoje e é mais leve, é gostoso, é bom tu ter. Eu gosto das relações. Então, assim, a gente tem anos de convivência, a gente tem uma conexão, mas eu tenho isso com os clientes e eu quero ter isso com os meus colegas de trabalho também. Então, essa relação eu não separo, eu não vou separar nunca. A gente tem que ter objetivos e chegar né, da empresa precisa ter, são números, Uhum. precisamos chegar naquilo, né? E a gente precisa ter maturidade para separar isso. Mas a relação que a gente tem só agrega. E eu vou entender, e a gente precisa entender aonde é a minha função e a tua. E eu tenho que respeitar a minha e eu a tua, a gente vai fazer isso sempre. E como eu tenho com os meus colegas também, a gente brinca, a gente tudo, mas todo mundo tem que performar. Eu dependo dele para performar, da outra, ela também depende de mim. E isso quando a gente tem um relacionamento e consegue separar um pouco do que é profissional, assim, tipo, da onde vai a linha pessoal, a linha profissional, só tem a crescer. O que que a Anne de hoje sabe que a Anne mais novinha não sabia? A gente sempre ouve, né? E sempre fala assim, quando eu ia dizer para ela assim, calma, vai dar tudo certo. O recado é calma, tá tudo certo, Calma, tá no vai dar tudo processo. certo, tá no processo, assim, sabe? Daquela menina quando eu era pequena. Não sei se vai perguntar, mas eu vou falar, porque quando eu tava ouvindo o podcast do Hobby, tu perguntou pra ele do que ele brincava, né? Quando era pequeno, não sei se você tem essa pergunta, que daí eu não vou falar agora. Ainda não, mas pode falar, mas daqui a pouco E aí eu chega. lembrei disso, porque a gente tem insights, assim, da vida, né? E aí eu lembrei que uma das coisas, eu sempre fui muito de jogos, eu sempre tinha minha estrela, né? Brincadeira, os jogos da estrela eu tinha todos empilhados, assim, e gostava muito. Mas tinha um brinquedo que o meu tio era bancário, gerente de banco. E ele me dava os cartões vencidos, os cartões de crédito vencido. E eu tinha uma caixinha assim, e eu botava os cartões de crédito ali, eles eram os meus clientes. E eu tirava um por um, falava com fulano, eu era minha secretária. Daí ela pode te atender agora. E aí eu botava aqui, esse aqui tem a reunião, esse aqui tinha reunião, esse aqui tem... Eu falei, cara, impossível, assim, eu fazia muito tempo que eu não lembrava disso, assim, e eu brincava muito disso. Dos cartões de crédito vencido eram os meus clientes, e como a gente replica isso na vida, né? E tu estourou o cartão de crédito dos clientes? Dos clientes não, mas o meu. Aí a gente vai entrar em outro assunto. Tu gosta de assunto mais profundo? É. E o que que a Anne parou de aceitar na vida? O que que tu aceitava antes que tu... Hoje tu não aceita. Eu não aceito falta de respeito, não engulo isso, né? Eu acho que a gente tá numa sociedade que está mudando muito os valores, mas também está se adaptando a muita coisa nova, né? Então a gente está aprendendo todo mundo junto. Então eu acho que respeito é uma palavra que cabe muito, assim. Eu não aceito mais não ser feliz. Muito boa essa. Essa é forte, hein? Porque a felicidade, na verdade, é uma decisão, né? Porque não é um estado, né? A felicidade é um estado. Então, se eu tô aqui é porque isso aqui me faz feliz. Senão não estaria. Tu já não te Eu já permitiria não me mais... permito mais estar num lugar que eu não esteja feliz. Isso é muito legal, porque eu sempre comento aqui, né? Provavelmente tu já me escutou falando também que eu quero que as pessoas venham trabalhar pra cá com desejo, né? Com tesão, com vontade, né? A partir do momento que acorda pensando que saco que eu tenho que ir pra esse local trabalhar, acho que não faz mais sentido, né? A vida passa muito rápido, né? Não, a gente não pode ter momentos sem sentido na vida. Isso vem com a maturidade. Se vê. É como um negócio. Se eu fizesse outra faculdade nesse momento da minha vida, eu não faria para tirar 10 na prova. Que antes era o começo do meu trabalho. Eu fazia para estar ali na ponta, entendeu? Agora não, eu faço para aprender. Eu faço para agregar. Eu faço para entregar para o outro redondo, entendeu? Não para eu ter o 10 lá em cima. E isso é legal, assim, tu voltar a tua cabeça, tipo assim, o teu trabalho é a tua vida. Tu passa muito tempo trabalhando para não ser feliz naquilo. Para não ter o sorriso de um amigo, para não ser gentil. Não tem porquê. Realmente, quando tu faz a conta de que a maior parte do tempo tu passa no trabalho, né? Tu passa com as conexões que tu faz no trabalho. Se não fizer sentido, não começa a ficar muito, muito difícil a vida, né?
E para quem tá passando por uma fase de recomeço ou mudando de rota, que mensagem tu diria para essa pessoa? Ai, acredite, tudo tá certo. Tudo tá no momento certo, no lugar certo. Por mais que a gente não entenda agora, existe uma força maior que carrega a gente, que ilumina o caminho. Então, acredita que tá tudo no lugar certo, assim. Busca a tua felicidade naquilo que tu faz. É tão bom sair de casa. A gente pensa assim, eu tô trabalhando para a WC7. Não, tô trabalhando para mim, entendeu? Isso é Assim, muito diferente, é né? muito diferente. Vira aquela chavezinha, sabe? É tu que tem o domínio da tua vida. Tu tá aqui ou tu tá em qualquer lugar, tu tá fazendo aquilo. É pra ti, não é pro outro. Primeiro a gente faz pra gente. A gente não faz pro outro. Então, se tu dá um sorriso, tu é gentil, tu só vai receber aquilo de volta, entendeu? E se não receber, aquilo vai passar na tua vida que não vai fazer sentido, não vai ficar. É raso. Aí tu vai conseguir atrair aquilo que realmente tu dá, a vida te dá de volta. Então, acredita. E tenha fé, porque o caminho da gente já tá traçado, é só a gente seguir. Fazer com sentido, né? Fazer com propósito. Tem um livro que, inclusive, acho que o título é Comece com o Porquê, do Simon Sinek. Eu falei, acho que hoje para Lara, inclusive, sobre esse livro. E tem que ter um porquê, né? E esse porquê não pode ser terceiros, esse porquê tem que ser tu. A partir desse momento a gente começa a fazer as coisas mais bem feitas. E aí tudo começa a fluir melhor, né? Porque tu tem um porquê que tu tá fazendo aquilo. Tu não tá somente fazendo uma atividade, né? E agora sim que a gente transcorreu já bastante assuntos aqui. O que mais tu brincava? Vamos voltar lá na época do brincar lá, porque tu falou de joguinhos, e aquilo ali era banco imobiliário? Banco Imobiliário, o Alquimista, Cara a Cara, Fica Um. Meu Deus do céu, aqui, tem gente que nem sabe o que é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. A galera já não sabe o que é Gente, estrela. né? Não sabe o que é estrela hoje, né? Não, gente do céu, uma marca de brinquedos fantástica. Só tinha aquela também. Na nossa época, Na né? nossa época só tinha aquilo, né? Mas é esse tipo, a gente brincava muito, agregava, não eram coisas de brincar sozinho, né? Brincar. Anne, que recado que tu diria pro time que tá aqui te assistindo? Eita! Primeiro, obrigada pela parceria, né? A gente tem aqui uma diversidade de idades, né? Então é difícil, né? A gente dar um conselho, alguma coisa, diria, né? Cara, acreditem nos sonhos de vocês. Acreditem que estar trabalhando é uma fase da vida, assim, importante, é o continuar, você não é duas pessoas, você é uma só. Então, sejam felizes naquilo que vocês fazem. E contem comigo, que eu puder ajudar. Que a gente pudesse ajudar e crescer junto. Eu acho que o mundo, se a gente entendesse que juntos a gente sempre vai mais longe, seria muito mais fácil. Sim, o somatório de forças, né? Uhum. Bom, dona Anneli, tem também aqui, como todo podcast de sucesso é patrocinado pela Insider, Eita! nós também somos patrocinados pela Insider. E aqui está Acredite nos seus o sonhos. teu presente. Agora que a gente descobriu quem é a Anneli, né? Quem é a Anne Cristine, que está por trás do crachá. A gente conversou um pouquinho sobre a vida. Essa camiseta tem uma marca. E a marca não é da Insider. A marca é da Anne Correia. Então, aqui está bordado a tua marca. Quando tu colocares essa camiseta, isso aí, saiba que tu tá levando o teu legado e a tua marca junto. E aqui também tem junto o teu crachá. Então, tu pode botar o teu crachá e quando tu sair, tu vai por trás do teu crachá. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo momento. Que seja assim para sempre. Agora eu vou ler um pouquinho, tá, gente? Porque eu preciso ler esse recado final. A conversa de hoje deixa uma coisa muito clara. A vida não é sobre seguir um plano perfeito. É sobre saber se reconstruir quando o plano muda. A Anne trouxe pra gente algo que muita gente vive, mas pouca gente fala com verdade. Os momentos de mudança.
as decisões difíceis e a coragem de continuar, mesmo sem ter todas as respostas. E talvez o mais bonito de tudo isso é perceber que alguns caminhos não se perdem. Eles só esperam o tempo certo para se reencontrar. Como foi com Sully. Como foi a própria história dela. E no meio de tudo isso, a gente vai se tornando quem realmente é. Anne, obrigado por compartilhar a sua história com tanta verdade. E para você que está ouvindo, se a vida não está saindo do jeitinho que você planejou, talvez ela esteja só te levando para onde você realmente precisa estar. Nos vemos no próximo episódio Por Trás do Crachá com o gauchão Eduardo. Até o próximo, Eduardo. Obrigada. Inventa coisa. De frente com o Jason. Gabi que lute. Uma palavra que vai te definir, tá? Trabalho. Conexão. Dinheiro. Um meio. Cliente. Amizade. Decisão difícil. Se reinventar. Família. É tudo. É uma palavra, tu tá roubando. Medo. De penhasco. Frustração. Ai, eu não sei se é... Não sei. Se é uma frustração, não sei. Bless. Sucesso. Felicidade. Cara, eu tinha certeza que tu ia falar isso. Sorte ou mérito? Mérito, ó. O que ninguém vê. Ai, sou tão transparente que eu me mostro sempre. É difícil que ninguém vê. Sully de novo, Sully. Tá difícil. É verdade. Café ou vinho? Vinho. Acordar cedo ou madrugada produtiva? Acordar cedo. Um hábito estranho. Um hábito estranho. Tu sabe essa, Roberta? Meu Deus, não queiram saber um hábito estranho da Roberta. Comer doce Com gente salgado? esquisita. Como? Comer doce com salgado? Esse é teu hábito estranho? Pensa numa coisa bem estranha. Não é possível que tu não tenha uma coisa bem pra estranha. mim não deve ser estranho, né? Tu gosta de comer home office? Gosto. Tá aí, ó. Tá. Uma frase que resume a sua vida hoje. Eu acho que o reencontro comigo mesmo, assim, e as conexões que eu fiz pelo mundo, pela vida. Eu acho que, não sei se é uma frase, mas é o que eu penso. E essa é a Anne Lee, Anne Cristine de Balneário Camboriú.